Pessoas são como ferramentas, muito diferentes em seu formato e utilidade, mas todas úteis e necessárias nas mãos daquele que é chamado nas Escrituras de o filho do carpinteiro. Uma dessas ferramentas é o alicate. Como todo alicate comum, o de pressão possui duas hastes que se cruzam e permitem aplicar a força desejada à tarefa com as mãos. O objetivo do alicate de pressão é segurar a peça com força, travando-a. A cabeça do alicate é chamada de mordente, porque o seu objetivo é semelhante à nossa mão, que agarra um objeto e o mantém seguro. Dependendo do tamanho e modelo, o alicate de pressão, quando travado, tem uma potência de fixação que chega perto de 1 tonelada. Assim como acontece com outras ferramentas, existem pessoas alicate, que são facilmente identificadas pelo seu ato de grudarem em nós e sugarem nossas forças e energias. São pessoas marcadas pela insegurança emocional e pela carência, que têm o hábito de se prenderem aos outros com a necessidade de sugá-los a maior parte do tempo. Pessoas alicate têm uma força semelhante à ferramenta para se prenderem aos outros. Elas utilizam o apelo dos sentimentos, dizendo-se necessitadas de socorro, desesperadas, lamentando suas dores e usando o choro como arma na mobilização dos demais. Elas não se importam com as questões alheias, nem com os problemas de terceiros, porque a única dor que incomoda é a delas. A única dificuldade que existe é a sua. A angústia mais urgente é a que aflige suas mentes. Não têm capacidade de enxergar o mundo como um lugar mais amplo e diverso. Parece que tudo se resume a elas mesmas. São como sanguessugas, grudadas nos outros. Se alguém que faz parte do seu convívio dá atenção a outra pessoa, elas logo ficam ressentidas e procuram fazer de tudo para recuperar o foco para si. Seus parentes mais próximos são prisioneiros delas. Não podem sair com mais ninguém. Não devem conversar muito tempo com outros. São impedidos de ajudar em alguma causa. E quando estão na rua, têm que voltar logo para casa, porque se atrasarem, serão cobrados e punidos. Uma das famílias bíblicas que registra a presença de pessoas alicate entre os seus membros é a família de Jacó. Quando ele se casa, é enganado pelo sogro e tem que conviver com duas esposas, Raquel e a sua irmã Lia. Ocorre que Raquel é estéril, mas Lia muito fértil. Enquanto Lia dá filhos, Raquel fica ressentida e aborrecida e lamenta sua causa a Jacó, numa constante atitude de exigir dele um filho. A angústia pessoal de Raquel vai crescendo a cada dia, até o ponto em que ela diz ao marido que ou lhe dá filhos ou ela morrerá. Raquel coloca sobre Jacó a culpa da sua esterilidade. A partir daí, ela começa a disputar o amor dele com a sua irmã. A relação familiar de Jacó se transforma então numa briga de poder, onde duas mulheres brigam entre si, usando como argumento a capacidade de ter filhos. Vamos ao texto de Gênesis 30, de 1 a 12. Quando Raquel se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e foi reclamar com Jacó: "Dê-me filhos, senão morrerei." Jacó ficou irritado com Raquel e retrucou: "Por acaso eu sou Deus? Sou eu que não te dou filhos?" Raquel respondeu: "Aqui está a minha escrava. Deite-se com ela, que ela me substitua e que eu tenha um filho por meio dela. Pelo menos assim vou constituir família." E deu Bila por esposa a Jacó. Ele se deitou com ela, Bila engravidou, dando um filho a Jacó. Raquel disse: "Deus está do meu lado, me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho." E deu a ele o nome de Dan, que quer dizer justiça. Bila, serva de Raquel, engravidou de novo. Deu o segundo filho a Jacó. Raquel disse: "Fui para uma luta de tudo ou nada com a minha irmã e venci." E deu ao filho o nome de Naftali, que quer dizer luta. Algumas lições são fornecidas por esse texto. A primeira: pessoas alicate sofrem com a inferioridade. Quando Raquel se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã
e foi reclamar com Jacó. Raquel tem um sentimento de inferioridade ao se comparar com a irmã, porque a outra era capaz de gerar filhos e ela não. Raquel limita a sua vida a esse simples detalhe que era reforçado pela cultura da época, que via na esterilidade uma maldição divina. A presença das concubinas na casa indica que isso era comum. Quando a esposa não podia engravidar, as escravas da casa tinham a incumbência de gerar filhos, que eram considerados legítimos. A concubina era uma espécie de barriga de aluguel, nos termos contemporâneos. Porque se sente inferior, Raquel é tomada de ciúmes e sua relação com o marido é desgastante, ruim, porque ela joga sobre ele a culpa do seu problema. Pessoas alicate acreditam que as coisas para elas sempre serão mais difíceis. Elas se acham as vítimas de uma conspiração. Têm sentimento de rejeição quanto a si próprias, sua beleza, seu valor pessoal. Por isso elas se agarram aos outros, tentando obter deles a sua valorização. Ao fazer isso, elas cobram da família e dos amigos uma série de ações que sempre as coloquem como o topo na lista de prioridades. Tudo deve ser primeiro direcionado para elas. Qualquer atividade que se pretenda em conjunto, primeiro precisa passar pela sua aprovação. Nas viagens em família, é a pessoa alicate que sempre decide o roteiro das férias e os lugares onde se deve hospedar. A segunda característica é que pessoas alicate acham que a vida é injusta com elas. O texto diz que Raquel deu Bila por esposa a Jacó. Ele se deitou com ela. Bila engravidou, dando um filho a Jacó. Raquel disse: Deus está do meu lado e me fez justiça. Ele me ouviu, me deu um filho. Deu a ele o nome de Dan. Quando nasce Dan, o primeiro filho que Raquel tem através da escrava, ela enxerga esse episódio como uma questão de ter sido defendida de uma injustiça. O nome Dan significa justiça. Para Raquel, a história da sua vida era marcada pela desigualdade. Os outros eram bem-sucedidos e mais felizes do que ela. Quando dá nome ao filho, ela diz: Deus me fez justiça. Pessoas alicate se sentem vítimas da injustiça humana e divina. Por se acharem inferiores e desiguais, elas se esquecem de que a questão não é justiça ou injustiça, mas sim oportunidades e tomada de decisões. Não importa o que acontece em nossa história, temos sempre que decidir o que vamos fazer com ela. No entanto, Jesus diz que Deus envia igualmente coisas boas aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Paulo aprofunda esse assunto ao dizer que todos, sem exceção, recebem de Deus o alimento, a vida, os recursos, o socorro. Tudo para que, de alguma forma, sejam motivados a se entregarem à vontade de Deus, vivendo para Ele e não mais para si mesmos. A terceira característica: pessoas alicate vivem como se tudo fosse uma disputa. Raquel diz: eu fui para uma luta de tudo ou nada com a minha irmã e venci. E deu ao filho o nome de Naftali. O segundo filho que Raquel tem, através da escrava, recebe esse nome, que significa luta. Ela não faz festa pelo nascimento do filho, não vê aquele episódio como motivo de celebração, mas o enxerga como um combate. Pessoas alicate estão brigando o tempo todo por se manterem no poder e na evidência. Elas odeiam que o holofote não brilhe sobre suas cabeças. Elas são incapazes de se alegrar com a comemoração dos outros. Basta que alguém comente uma conquista e elas já partem para a agressão, achando algum defeito naquela história. Se o grupo está feliz por algum motivo, que não seja o dela, as pessoas alicate logo arrumam uma forma de deixar o ambiente pesado e ruim para que a atenção de todos se volte para ela. Ao agir assim, as pessoas alicate deixam a sua vida e a dos familiares uma rotina triste e sombria, onde não há espaço para risos e alegria. Agora você me pergunta, como é que eu lido com pessoas alicate? A primeira dica: ensine-as a se relacionarem com Deus, a fonte da cura. Quando Jacó diz a Raquel
que ela deveria tratar desse assunto com Deus, ele está construindo um princípio necessário a toda pessoa alicate: levar os motivos da sua infelicidade ao Criador, porque a atitude de se enxergar como inferior é uma recusa em crer no amor de Deus e na sua justiça. Não há razões para ninguém se achar menor e incapaz diante daquele que fez a todos com múltiplas capacidades e qualidades. Davi, por exemplo, no Salmo 139, diz que Deus nos fez como uma peça complexa de tapeçaria, com várias cores, texturas, belezas e detalhes. Deus precisa se tornar a nossa fonte de prazer e alegria. Tudo é uma questão de resolver a vida com Ele. As coisas, de fato, nunca são entre nós e as pessoas, mas sempre entre nós e Deus. Segunda dica: pessoas alicate precisam aprender a amar. As pessoas alicate vivem para disputar a atenção e energia da sua família, mas acabam perdendo o sabor de se alegrarem pela presença delas. Elas enxergam pessoas como objetos e ferramentas, não como gente. E se não decidem parar com isso, elas promovem um colapso emocional em toda a família, que vai ficar desgastada, confusa, irritada. Pessoas alicate têm que parar de disputar a atenção, viver como se elas fossem o astro em torno do qual tudo gravita. Para ajudar as pessoas alicate, aumente o seu número de amigos e inclua mais pessoas no seu círculo de amizades. Saia com mais pessoas além dela. Pessoas alicate precisam ver que outras pessoas também são importantes e que outras formas de vida existem, além da sua. Nunca entre no jogo da pessoa alicate, que é isolar você de outros, parentes, amigos e convívios. A cura para o egoísmo presente na atitude da pessoa alicate é o amor. Pessoas alicate não precisam ser rejeitadas. Elas também são úteis nas mãos do carpinteiro Jesus. Há uma parábola sobre as ferramentas que é muito interessante a esse respeito. Certo dia, numa oficina, as ferramentas começaram a reclamar umas das outras. A lixa começou a discursar a respeito do martelo, dizendo que o martelo só ficava batendo nas ferramentas ao seu redor. O martelo, por sua vez, começou a reclamar do parafuso, que o parafuso era muito enrolado, vivia dando voltas e voltas e não chegava a lugar algum. Já o alicate começou a reclamar do prego, que perfurava todas as coisas por onde passava. O prego começou a reclamar do alicate, que sempre pressionava as coisas. Daí entra o carpinteiro e começa a usar todas as ferramentas para construir um belíssimo móvel. Essa história lembra para nós que todos são necessários e úteis na construção que Deus está fazendo. Não descarte a ninguém, apenas procure entender a sua função neste mundo. Deus te abençoe.